Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é a cassação do deputado federal, não sei se a gente fala ex-deputado federal, deputado cassado, Deltan Dallagnol. Ô Mônica, ainda cabe recurso e Dallagnol tem algum tipo de apoio político ainda. Conta pra gente o que você apurou aí dos bastidores dessa história. Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, ainda pode e deve recorrer, né, Megali, da decisão que resultou na sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem. No TSE, Megali, a votação foi unânime, né? E, para surpresa de muitos, de aplicação imediata, né? O Dallagnol, portanto, perde o mandato imediatamente, tem que sair da cadeira, mas vai poder, fora dela, apresentar um recurso ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e também, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal. As chances dele no TSE são zero, né? E ele pode, depois que o TSE der o assunto por totalmente encerrado, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E o que eu apurei no Supremo, o Megali? Eu apurei o seguinte, que lá, apesar de o quadro ser adverso para o Dallagnol, ele encontra algum tipo de brecha para atuar, porque há ministros que acreditam que a medida da cassação é muito drástica e que uma medida como cassação de um mandato só deve ser adotada em último caso, em casos gravíssimos. O princípio é de que o voto popular deve prevalecer sobre praticamente todas as coisas. E o Dallagnol, que teve 344.917 votos, deveria receber outro tipo de punição, mas não a cassação, isso na visão de alguns ministros. Não por ele, não pela pessoa dele, não pela história dele, mas pelos eleitores, né, que devem ter a vontade respeitada. Agora, obviamente, né, o Megali fora da cadeira, com outro parlamentar empossado no lugar dele, outros interesses começam a se mover também, outro tipo de apoio, aí apoio a quem tomou posse. Então a situação fica muito mais difícil. Fora da cadeira, ele vai ter mais dificuldade ainda para atuar, né? Ontem eu conversei com um entusiasta da cassação dele, do Dallagnol, uma autoridade que tem amplo trânsito no Supremo, e que me disse o seguinte, que com o tempo, né, e os argumentos que vão ser apresentados, mesmo no Supremo, a situação dele vai ficar insustentável, vai ser possível, de acordo com essa autoridade, virar o voto de quase todos os magistrados contra o Dallagnol, que assim vai estar com o seu destino sacramentado definitivamente. Um destino triste, né, Megali? Porque ele deixou a carreira do Ministério Público Federal para seguir na carreira política, ele era acusado de fazer política no cargo, inclusive, mas deixou o Ministério Público Federal, foi para a arena política abertamente e agora vai ficar sem nenhuma das duas. Não pode voltar a ser procurador e não pode mais se eleger a nada, pelo menos por um prazo muito longo. Então, duas carreiras interrompidas, né? E está aí Dallagnol. Então, portanto, a roda da história girando, né, Megali? E sendo bem redonda, né? Mas tenho a impressão que essa roda vai continuar girando e a gente vai ter outros capítulos. Algum dia alguém vai escrever um livro sobre esse episódio. Sim, já há vários escritos, mas englobando tudo, né? Todas as consequências, desde as primeiras investigações em Curitiba, envolvendo um posto de gasolina em que havia lá um equipamento de lava-jato de carros, desde a descoberta das armações do Paulo Roberto Costa, as delações premiadas, os políticos presos, Eduardo Cunha, impeachment, Bolsonaro, a fabricação do ministro Sérgio Moro, que depois sai do governo e volta a apoiar o mesmo governo que acusou de interferência na PF, a eleição de Dallagnol, a queda de Dallagnol, e capítulos ainda estão por serem escritos. Ô Mônica, mesma pergunta que eu fiz para o nosso repórter. Há um entendimento aí, embora não haja nenhum processo semelhante, de que Dallagnol pode ser digamos, um primeiro capítulo para algo parecido envolvendo o Sérgio Moro? Olha, Megali, tem ações contra o Moro. Eu já fiz matérias, reportagens na Folha de São Paulo dizendo que o Moro está temeroso, buscando mais apoios, buscando sair de um isolamento. O Moro é uma pessoa muito isolada no Senado, né? Politicamente isolado. E a gente sabe que as decisões de Brasília tem que seguir um ritual jurídico, tem a técnica jurídica, é o judiciário,
mas tem também um peso político muito grande, tudo, né? Tudo tem reflexo político, portanto as decisões têm uma influência política também. E o Moro é um personagem extremamente isolado, tem muito poucos aliados, e estava buscando aliado em todo canto, né? Buscando conversar com mais gente, buscando mais apoio, porque ele tem sim temor, né, de que algo parecido aconteça com ele. Ele tem ações no TSE, ele tem diversos processos, tem ações no Tribunal Regional Eleitoral também do Paraná, enfim. Mas aí seria algo de um peso muito maior, né? O Moro é uma figura midiática, né? Tem um apoio maior na sociedade do que o Deltan Dallagnol, sempre foi um símbolo, né, para uma determinada parcela da sociedade. Então, assim, não é impossível que aconteça com ele, mas ainda há um caminho, né? Não é que amanhã vão botar um processo lá e caçar o Sérgio Moro.